Passou muitos discos na minha mão. Meu pai era vendedor de discos. Meu pai vendia discos para Copacabana Discos do Brasil. Ele era um representante comercial e vendia discos. Então tinha mesmo pilhas e pilhas de discos da minha casa. Tipo, abria a cortina, ficava minha mãe usava a cortina para esconder pilhas de disco, de álbuns. Então, na minha adolescência, o que me fez dar um clique e querer ouvir discos? Porque até então, tipo, ouvia uns, apanhava seca, ouvia umas cenas. Mas depois deve ter acontecido uns que tu de repente, uau! Teve alguns momentos assim, foram coisas engraçadas que eu completamente desconhecia por completo, vieram parar a minha mão. Lembro de um que eu ouvia mesmo, antes de sequer querer ouvir alguma coisa, repetia, tinha uma foto que era uma coisa que chamava Dr. Feelgood. Dr. Feelgood. É uma cena de blues com harmônica, rock, tá? Era uma coisa assim, eu ouvia essa cena muitas vezes quando eu era mesmo miúdo. Depois, quando visitando a Copacabana Discos, uma vez entro num corredor cheio de álbuns assim nas paredes, de capas, né? E aí eu peguei, e eles distribuíam Casablanca. E na parede tinha assim uma foto com uma banda assim, com os mascarados, cara, com os gajos pintados e tal. E eu falei, quero essa cena, curto essa cena, eu queria isso daqui. Fui lá pedir. Kiss. Era o álbum do Kiss, eu acho que era aquele do Detroit Rock City. Sim. É o Detroit, como é que chama esse álbum? É Não Detroit Rock conheço, City, não talvez. conheço. Eu acho que era isso. E aí quis os Kiss, mas não foi, eu nem conhecia o que eles faziam em termos de som, foi mesmo pela capa. Fixe. E agora, cenas que me influenciaram mesmo, que me fizeram a querer tocar, teve um gajo que me fez a querer mesmo tocar e tocar mesmo bastante, que foi o Newport. Newport com os Rush. Esse gajo, olha, mudou a minha direção, porque eu estudava guitarra clássica. Estudei 5 anos de guitarra clássica. Eu não sabia tocar guitarra clássica. Eu não estudei bateria. Eu comecei, eu já lia, então eu lia Rush. Basicamente era essa a minha cena. Eu curtia bué as baterias que o gajo fazia. A cena progressiva, né? A utilização de compassos 7, 11, coisas assim. E essas cenas me interessavam, eu comecei a me ligar nisso. E daí comecei a ouvir muita coisa progressiva, mas voltando à conversa dos álbuns que me marcaram, momentos que eu ouvi muito. Especial ou foram vários? Eu ouvi tudo, né? O Rush tudo. Mas teve um especial que era o Moving Pictures. Esse álbum foi o que eu mais ouvi do Rush. Tem o YYZ, sim, esses são os clássicos. E o famosíssimo Tom Sawyer, né? Mas eu tinha um livro, e tenho um livro de bateria que era o Have Lessons with the Greats, uma coisa qualquer. Tinha lá umas transcrições do Neil Peart, tinha lá o YYZ, tinha Tom Sawyer, tinha lá transcrições. Aliás, de sacanagem me veio olha, agora eu lembrei, naquela última jamzinha que a gente estava a fazer, tem lá um touch de YYZ. Sério? Ok, isso. Agora eu falei, saiu aquilo, você estava tocando não sei o quê, e saiu aquilo, desculpa, Nil, permita a situação. Muito fixe. E olha, outros álbuns que me influenciaram também, que eu comecei a olhar para a bateria também com uma outra forma, aquela outra coisa, ver outro lado, outras formas de tocar. Outro gajo baterista que me influenciou bastante é o Newport, o Stuart Copeland. Vi bué o Ghost in the Machine, mas eu vi Zenyatta Mondatta, Synchronicity 1 and 2. Mas olha, do Rush é o Moving Pictures, do Police é o Ghost in the Machine. Depois eu vi bué o Living Colour. Living Colour, Will Calhoun. Tive a oportunidade de ver esse gajo ao vivo. Eu vi também no Seixal Jazz, mas é completamente diferente. Não com o Living Colour? Não, com o Living Colour nunca vi. Eu vi ele com o Living Colour. Por acaso tive uma sorte, fui com o Blaster para Budapeste, tocar num bar que é um barco, não sei se você já tocou lá. Não. É uma casa de espetáculos que é um navio, ancorado de um lado. Onde? E ele estava, no caso, ele estava no Budapest, né? Não estava na parte no centro, mas ele troca de endereço. E no dia anterior ao nosso gig tinha Living Colour, e eu fui ver, claro, estava lá já. Depois da faria alguma coisa. E foi muita gente, foi muito bom. E deu para falar com o Will? Não, só para ver. Mas também nem tentei, né? Eu fui lá ver o concerto, já estava satisfeito.
Fixe, alta onda. E fui embora. Eu lembro de ouvir também o primeiro disco dos Living Colour. Acho que era o Que era o primeiro Living, que disco. chamava Living Colour. Colour, exato. Yeah. Começava logo com... A primeira música era Boé para ti, como é que chamava aquilo? Acho que era o Cult of Personality, era a primeira música do álbum. Sim, acho que sim. Yeah. Era uma cena assim. Então, E aquilo era diferente, né? Quando aquilo surgiu, tem uma banda a tocar rock ou hard rock, né? Se a gente quiser catalogar mais um bocado a cena, de negros, pá, não havia. Não acontecia isso. E o Vernon Wright, aquele guitarrista, Sim. fazia uns malhones que quase ninguém fazia. Ele fazia algo diferente. Ele fazia algo mesmo diferente, aquela cena do hard rock preto, que até então não tinha aparecido. Foi a primeira banda que apareceu. Eu não sabia, foi? Eu não lembro Pois de aquilo vê-se a primeira, sim. Depois houve outras cenas, tipo Body Count, mas já vem depois. Vem depois. Logo depois, sim, não é muito depois, mas vem logo depois. Yeah. A cena de Body Count, isso também é a mesma onda. E a Body Count, agora você me fez lembrar essa cena do Body Count também. É fixe. Já te disse 3 álbuns, né, cara? Essas 3. Você não tá a contar o Kiss, tá dizendo? Não. Não, estou a contar os Kiss. Não, o Kiss, mas o Kiss não foi uma cena de ouvir o álbum, né? Foi mais pela capa. Tá vendo? Led Zeppelin. Led Zeppelin, com o 4. O 4, John Bonham. Esse foi o primeiro disco que ouviste Led Zeppelin? Ou foi o que mais marcou? Não, foi o que mais marcou, Não foi o primeiro disco que eu ouvi de Led Zeppelin, não. Eu ouvi Led tarde, porque já tinha bué de álbuns na parada. Ok. Não sei se... foi o 4, depois tinha aquele duplo que... Como é que chamava aquele que tinha um desenho assim super colorido na capa? Não sei o nome. Tu é mais... Eu ouço Led Zeppelin e se bem que eu tenho só tipo o 1 e o 2 e depois tenho no iPod, tipo, não olho para os nomes, vou lá e ponho a tocar e não tenho o nome. É aquela cena, Por isso não sei o nome. É super normal, né, meu? Hoje em dia a cena da capa foi a vida. Não, eu não tenho o nome aqui, eu só tenho o número 4. E outra coisa, cara, que eu ouvi bastante na altura, no começo, quando eu comecei a tocar, eu era um bocado influenciado por um amigo meu, que era o Mentex, lá da zona Mentex, guitarrista. E o gajo era um grande amarado e ele estava sempre a ouvir cenas fora do 4x4 e do BPM tradicional. Foi lá que eu ouvi Papel Boé de Zappa, o gajo. Zappa, Mas teve uma cena que eu ouvi lá algumas malhas e curti bué e continuei a ouvir. Hoje mesmo eu ouvi um bocado de um concerto no Japão que é o King Crimson. Sim. Eu ouvi bué de King Crimson. Bill Bruford tocava com Sim, o Bill Bruford. Adrian Belew, e o Bruford, como é que é o Robert Fripp, são 2 guitarristas. Okay. Com aquelas malhas a cruzarem esse bué de marados com compassos tipo um a tocar em 7 e outro a tocar em 4 e um cruzamento assim interessante. E pronto, eu sempre gostei dessa cena, né? Dessa coisa assim meio fora do padrão. Sempre teve alto fascínio por isso. Também sempre, se eu ouvir coisas, também tive sempre, a certa altura, também querer ouvir isso, as Zappas, e também eu cheguei a ouvir os Dream Theater e essas coisas. E essas coisas assim diferentes.
Bye.